Com a Sabe o que o pessoal tá falando aqui no chat? Olha a diferença de quem tem pai presente. E olha, desculpa, mas eu vou ter que concordar, não é? É isso mesmo. Um pai presente faz toda a diferença na vida da mulher. Eu concordo. Eu acho que é importante, sim. Eu penso que tem inúmeras qualidades e virtudes masculinas que as mulheres devem aprender. Inclusive a serem mais racionais, a serem mais calmas, a serem mais lógicas. Escreve, fica mais lindo. Eu pergunto, assim, porque essa é uma postura que eu costumo ter no meu canal. É o que eu realmente penso, tá? Eu penso que existem tantos vícios quanto virtudes da masculinidade quanto da feminilidade. Nós temos determinadas fraquezas, em média, Perfeitamente. né? E eu sempre comento no meu canal que as mulheres, elas têm muito o que aprender com as virtudes masculinas e os homens têm muito o que aprender com as virtudes femininas. Perfeitamente. E eu me refiro, as mulheres, elas têm que aprender sobre resiliência psicológica, sobre força, ousadia, coragem, mas os homens também têm o que aprender com compaixão, empatia, doçura, cuidado e nutrição. E, infelizmente, muitas vezes, eu acredito que tu também já deva ver bastante em canais, perfis conservadores, de que as mulheres, elas têm que ficar quase que alienadas em um mundinho infantilizado, Sim. bobinho, extremamente feminino, e os homens têm que ficar alienados e restritos a um mundo extremamente masculino. Que, na minha percepção, acaba deixando ambos meio que mutilados e toscos, meio estúpidos e idiotizados em cada um dos seus mundos, sabe? Sim, eu acho assim, ó. A masculinidade, ela é muito linda e a feminilidade é muito linda. Uhum. Se uma mulher é muitíssimo feminina, ela tem que ficar com um cara muitíssimo masculino. Essa é a combinação perfeita. Agora, se você tá falando com uma mulher que toda mulher é feminina e todo homem é masculino. Mas que, assim, essa mulher, ela é mais intempestiva, corajosa. Ela vai ter que ter um marido que também equilibre isso, tendo essas características. algumas características femininas que compensem. É por isso que eu acho assim, a complementariedade sempre foi o ideal conservador. A complementariedade, exemplo que eu uso sempre que é maravilhoso, é o exemplo de Santa Zélia e São Martin. Olha que loucura, porque vem muito das bolhas católicas esse negócio de que mulher não pode trabalhar, né? A Santa Zélia, ela era muito feminina, ela tinha um trabalho artesanal com renda, era rendeira. E o marido tinha uma relojoaria, tipo uma joalheria. Bem masculino o trabalho dele e bem feminino o trabalho dela. O tempo foi passando e o trabalho de rendeira dela começou a render. Pleonasmo. O trabalho de rendeira dela começou a dar muito certo, teve muito sucesso. Ela foi contratando rendeiras, acabou profissionalizando aquilo ali. Dava tão certo que o São Martin fechou sua relojoaria E passou a para ser o CEO da corporação ali de rendeiras da esposa. E eles juntos criaram Santa Terezinha. Santa Terezinha, uma santa. A filha deles também foi canonizada. É um casal santo que gerou uma filha também santa. Que tinha uma mãe que trabalhava e um pai que trabalhava no negócio da mãe. Em momento nenhum, São Martin deixou de ser mais homem por ter gerenciado uma empresa de rendeiras. Eles fizeram aquilo que um conservador tem que fazer. Somar as suas circunstâncias aos seus desejos. Aquilo que tem predisposição a fazer. Então, Santa Zélia e São Martin derrubam essa tese de que o homem tem que ficar lá na sua caixinha, a mulher tem que ficar na sua... O que também não quer dizer que eu sou a favor da fluidez de gênero, tem que deixar muito claro. Não, são coisas diferentes. Pelo amor de Deus. Isso é bem diferente, isso é bem diferente. Acho que ninguém vai confundir essas coisas. Eu acredito que é mais uma circunstância de que nós podemos aprender uns com os outros e ir melhorando, aprimorando essas qualidades a partir da nossa observação. Inclusive, veja bem, eu sempre acabo comentando meu pai, porque, pra mim, ele representa uma masculinidade bem tradicional, assim. Meu também. Em que ele é muito trabalhador, sempre foi muito dedicado, proveu pra nossa família, muito honesto e muito honrado. E eu acho isso o máximo no meu pai. Será que nós temos o mesmo pai? Cara, que isso? Porque foi com ele que eu aprendi muito, assim, a arte do diálogo e da honestidade intelectual. Meu pai é muito racional, assim, sabe? Então, assim, em dado momento, durante uma discussão, entre aspas, né, algum debate que eu tinha com ele, e eu trazia um argumento melhor, ele simplesmente aceitava, sabe? É uma coisa, assim, que é da natureza dele, e eu sempre admirei muito isso nele, sabe? Essa clareza, essa facilidade de aceitar quando tá errado, em pedir desculpas, e ser muito transparente. Eu aprendi, assim, principalmente com meu pai, assim, enquanto exemplo, desde muito cedo.
E hoje em dia, minha mãe fica enchendo meu saco, dizendo que eu sou uma puxa-saco dele, né? Meu Deus, não parece a minha casa. Olha os meus Ai, amigos. tudo o papaizinho dela. Eu carreguei por 9 meses pra ela ser uma puxa-saco do pai dela. Os meus amigos aqui estão confirmando que a minha casa não muda nada, nenhuma letra, é a mesma coisa. Meu pai é tudo isso e lá em casa é a mesma coisa. Eu aposto que ela dizia, eu sou a bruxa, né? Porque a minha mãe Não, fala isso, você eu puxa sou a saco do bruxa. teu pai, é tudo pro teu pai. Eu lembro que eu levei meu pai pra fazer uma viagem pra Israel. Eu falei, mãe, é que meu pai é muito evangélico, ele adora Israel. Não sei se seu pai é evangélico também. Eles Meu gostam pai não. muito dessa coisa toda, né? E aí eu levei meu pai pra lá. E daí a minha mãe, porque você não me levou, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque levou só teu pai. Daí eu falei, mãe, mas você queria ter ido? Eu não, um monte de areia. Um monte de areia. De pedra. Só de deserto, Era areia, só pedra. pra implicar Mas ciumenta. é só Só pra pro ciúme. manifestar esse ciúme mesmo. Mas a minha mãe é maravilhosa também. Ela é bem isso aí. A minha mãe é totalmente maternal. A minha mãe tem um polo 100% feminino. Meu pai tem um polo 100% masculino. Só tem uma variação de polo. Se for pra consertar um bagulho em casa, uma escada, um azulejo, daí a minha mãe... Nossa, tua mãe é vira operária ali. menino, a minha mãe vira homem e meu pai vira mulher. Não, eu não posso fazer isso, agora não posso, depois eu faço. Mas olha, tem uma coisa que eu acho que meu pai é muito mais feminino que a minha mãe. Meu pai é muito mais sensível. Meu pai é doce. Ele é mais que bonitinho. terno, mais carinhoso, sabe? Agora mamãe é megera. Minha mãe é braba. bem durona, assim. Inclusive, Mas tu vê como recentemente... são complementares? Absurdamente. Maravilhoso. Eu tava lá em casa, né, lá com eles há alguns dias. E aí ela disse que o pai dela era um pai muito bruto, porque ele era militar, ele era cabo. Meu pai. Então ele tratava os filhos como recruta e as mulheres, ela disse, pior do que cachorro, né? E aí a mãe dela era uma mãe fria. E ela falou assim, cara, eu acho que tu é durona hoje por conta disso, porque eu sou fria e bruta e eu te criei desse jeito, entendeu? A tua mãe, eu tenho coisas que parecem com a minha A mãe. minha também, mãe é muito. bem durona mesmo, assim, sabe? Eu sofri, assim, com a megera Sabe o que em o pessoal casa. tá falando aqui no chat? Olha a diferença de quem tem pai presente. E olha, desculpa, mas eu vou ter que concordar, não é? É isso mesmo. Um pai presente faz toda a diferença na vida da mulher. Eu concordo. Eu E acho que é importante, sim. E é por isso que eu acho assim, ó, voltando àquele tema que a gente falou antes da revolução sexual. É preciso que as mulheres observem que ter direito ou ter possibilidade de fazer tudo não significa que tudo deve ser feito. Quanto Tudo me mais... é lícito, mas nem Nem tudo tudo mesmo convém. convém, como diz a Bíblia. Exatamente. Assim, ó, é muito sério você ter relações sexuais com alguém, porque isso pode ter consequências que você nunca mais vai conseguir apagar, como um filho. Então, e assim, não adianta métodos contraceptivos. Camisinha tá escrito na embalagem. Anticoncepcional tá escrito na embalagem. De cada 100 casos, um falha. Tá escrito na embalagem. Então, se você vai dormir com 100 homens, que esses 100 sejam, em tese, Dignos. comprovadamente, 100 homens dignos, pelo amor de Deus. Né? Isso falando do ponto de vista econômico. Uhum. É claro que se a gente fosse falar do ponto de vista moral e religioso, você sabe qual é a minha opinião, mas enfim, é muito importante ter um pai presente, sim, e eu acho que as feministas estão fazendo as mulheres e os meninos perderem. Quanto menos pais na vida dos nossos meninos, menos eles terão condição de se tornar homem. Eu me lembro que, eu acho que foi a atriz Thaís Araújo, que disse que o filho dela tinha que brincar de boneca, etc. E eu sempre achei isso muito estranho, porque quando o bebê tá doente, eu tenho 2 meninas, já me aconteceu um dia cuidando da nenê, deixar ela cair no chão, sabe? Ela caiu da cama, assim, eu cuidando dela, rolou. Meu Deus, me deu um desespero, eu comecei a chorar, chorava mais que a criança. Me deu um pânico, eu não sabia o que Ana, fazer. essa criança perdeu 10 pontos de QI por sua Pelo culpa. amor, ela tava do meu lado, assim, bem pequenininha, sabe? Mas bem a cama era baixinha. E eu fiquei tão apavorada, tão desesperada. E o meu marido teve muita calma de conduzir o carro com a maior calma possível. Porque se ele comete um acidente, se ele fica tão nervoso quanto eu... E aí, quando eu vi eu acho que era a Thaís Araújo, dizendo que o filho dela tinha que aprender a brincar de boneca, eu me lembrei dessa situação. Esse daí é o filho da Boca Rosa. O filho, Ah, a pode Thaís ser. Araújo é aquela que falou que tinha que ter dado mais. Ah, tá. Então eu tô confundindo as mulheres. É. Mas eu pensei o seguinte, meu Deus, eu não queria que meu marido segurasse o bebê. O que eu precisava dele nesse momento é que ele dirigisse esse carro com perfeição, rapidez. Ah, não... sim. Então, assim, eu precisava que ele tivesse brincado desde criança de carrinho. Ser um bom pai naquele momento significava ser masculino e não ser feminino. E essa complementariedade, infelizmente, o movimento feminista tá fazendo a gente perder, dizendo que a masculinidade é tóxica. Aliás, o movimento feminista arroga pra si o título de definir o que é uma masculinidade sadia ou não. Eu acho que as mulheres não têm o direito de definir o que é uma masculinidade sadia ou não. Eu penso que não necessariamente definir. Eu acho que tudo é discutível. Discutir, sim, É mas discutível. definir, não. Definir não, eu concordo. Eu penso que é discutível, mas como eu falei anteriormente, eu penso que tem inúmeras qualidades e virtudes masculinas que as mulheres devem aprender. Inclusive a serem mais racionais, a serem mais calmas, a serem mais lógicas.
Eu penso que esses aspectos são, sim, realmente muito relevantes. Inclusive, até o ato do sacrifício, que é uma característica, uma virtude tipicamente masculina, que é se sacrificar em prol de muitas pessoas, enfim, em prol de uma determinada causa. E, da mesma forma, eu acho que os homens, eles têm essa devida capacidade de aprender algumas virtudes femininas. Inclusive, tem dados a respeito disso, de que quando os homens, eles estão próximos dos filhos, eles estão junto, cuidando e nutrindo, o cérebro deles passam por mudanças iguais ou muito semelhantes às mudanças morfológicas que as mulheres, as mães também passam. Os hormônios também mudam, enfim. Só um dado interessante sobre essa questão do sacrifício que você falou. Eu li um livro sobre maternidade, se não me falha a memória, da Lorena Miranda Kutlack. Um artigo dela, em um livro com vários artigos, e eu acho que foi nesse material. As mulheres se sacrificam de uma forma diferente dos homens. Concordo. Ela diz assim, os homens se sacrificam... Ai, se eu estiver errando a autora, me desculpem, mas ela diz o seguinte, os homens se sacrificam em grandes atos esporádicos. As mulheres se sacrificam em doses homeopáticas, todos os dias se sacrificando um pouquinho. E que bom, né? Porque até nisso... Precisamos dos dois, né? Precisamos das duas coisas. Pessoas que se sacrifiquem cotidianamente. Essa frase era do Chesterton, na verdade. Eu acho que ela deve ter citado. Ah, pode ter sido. Mas eu tenho uma que pergunta pra legal. te fazer. Chesterton falou isso. Porque, assim, eu acho que essa é uma questão que os conservadores acabam ignorando, dessas bolhas estúpidas aí, Só né? as bolhas, Enfim, né? é dessas bolhas idiotas. De desconsiderar aspectos, traços comportamentais individuais de cada pessoa, né? Sim. Porque, em média, homens agem de determinada maneira, em média, as mulheres também. Mas a questão é que sempre vão existir Fora da pessoas média. anômalas, exatamente, pessoas fora da média. Então, a gente tá falando da Ana, a gente tá falando de mim, mulheres políticas ou inventoras, cientistas, enfim. E tanto quanto existem alguns homens mais femininos, por se dizer. Eu penso que é totalmente natural e a gente deveria reconhecer isso, não necessariamente como o resultado de uma engenharia social, embora Porque é o isso que tá aconteça, acontecendo, né? embora aconteça, mas também porque simplesmente existem alguns aspectos que são naturais, intrínsecos à personalidade de cada pessoa e tá tudo bem, Tem né? um pesquisador, eu acho que o sobrenome dele é Brian, ele estudou o cérebro masculino e feminino e ele disse que o cérebro feminino, no geral, é do tipo E, exatamente como você descreveu, é um cérebro empático, e o cérebro masculino é do tipo S, um cérebro sistemático. Uhum. E que isso ocupa aproximadamente 70% a 80% dos homens em geral e das mulheres em geral. Ou seja, tem 20% das mulheres que têm o cérebro sistemático ou cérebro neutro, que eles chamam de cérebro B, e sucessivamente também, né? Acontece o oposto também. Mulheres com cérebro masculino e etc. Essas exceções existem, mas o problema é que o feminismo, o que ele faz com relação a isso? Ele cria a sensação de que uma mulher pode ser feliz tendo os mesmos objetivos, os mesmos alvos, o mesmo modelo de sucesso que um homem. E, no geral, isso não pode acontecer. Eu vou dizer, como eu me considero uma mulher excepcional no sentido das minhas preferências e habilidades. Talvez você me considere também e eu acho que você também. Não, você é esquisita total. Sou assim. pois é. É uma aberração da natureza. Provas. Há muitos que argumentam nesse sentido. Mas eu não poderia pegar o meu exemplo, ou o seu, e imaginar que a maioria das mulheres que tem útero, que tem um cérebro do tipo E, que tem predisposição e todos os talentos necessários para exercer a maternidade, seriam felizes tendo mais sucesso profissional do que na maternidade. E digo mais, eu não me considero uma mãezona, sabe? Minha mãe eu considero, a sua é uma mãezona, assim, que adora bebês e tudo que... Né? Paz, mamãe é durona. Não, a minha mãe é super mãezona e... Mas ela sempre foi muito, muito maternal em relação aos meus cuidados, em relação à logística. Ela sempre foi muito sacrificiosa em relação a isso, porque eu era uma criança muito doente. Eu tinha asma, bronquite, pneumonia, dor de garganta, eu tava sempre doente. Eu era uma criança bem fraca imunologicamente e, assim, minha mãe 100% do tempo me cuidando, me alimentando, me levando a pé no médico super longe, horas e horas em pé. Meu pai também, nesse sentido. Principalmente pra me levar no médico, mas pra me cuidar diariamente, minha mãe, ela foi excepcional. E por que eu ia completar? Eu sei que você conhece o caso da Lara Nesteruk, né? Eu vi que você comentou. Eu acho que você comentou, não? Será? Acho que Você não. conhece o caso dela? Não. Tá, mas o ponto é, eu não quero ser muito autorreferente, embora tenha sido em alguns momentos, mas mesmo sendo essa pessoa que eu gosto da vida pública, eu amo meu trabalho, eu me encontrei nesse trabalho, é uma coisa que eu apaixonada pela vida intelectual, tudo isso eu gosto muito. Ainda assim, sendo esta pessoa que me considero bastante excepcional, eu penso, se eu tivesse que escolher, como Clarice Lispector lhe perguntaram, né? Se tivesse que escolher entre a literatura e a maternidade, Clarice Lispector respondeu, prefiro a maternidade. Uhum. Se eu tivesse que perder alguma coisa, eu preferia perder todo o meu trabalho literário do que perder as minhas filhas. Ou não tê-las. Então, mesmo com todo o sucesso que eu tenho, se eu
tivesse todo esse sucesso, se estivesse aqui, mas eu não tivesse um casamento e 2 filhas, eu estaria ansiosa em procurá-lo. Então, eu tenho uma pergunta pra te fazer em relação às tuas expectativas enquanto jovem. Tu sempre quis ser mãe e casar? Então, eu achava que que eu seria uma super mãezona na minha cabeça, iludida, né? Eu achava, assim. Que isso, Mas assim, revelações eu aqui. sempre pensei, se eu não tiver filhos e um companheiro, eu não vou ser feliz. Isso sempre foi uma angústia na minha vida, desde que eu tenho 16 anos. Eu sempre procurei um companheiro. Eu quero ter um companheiro e quero ter filhas. Quando eu tive as filhas, eu percebi que elas elas exigem de você e te dão um trabalho muito acima do que eu podia imaginar. E percebi que as pessoas talvez não falem tanto sobre isso, justamente para que outras não desistam. Mas mesmo assim, eu tive a primeira filha e foi muito difícil pra mim. Por causa das relações de trabalho e porque eu tive depressão pós-parto no puerpério. Nossa, terrível. meu Deus! Eu tive tudo que você possa... Olha, só pra amamentar eu tive mastite, fungo e fenômeno de Renault. 3 doenças que fizeram a minha amamentação parecer um antessala do inferno. Inclusive, esses aspectos relativos à maternidade, esses efeitos, fazem com que eu tenha uma admiração tão profunda por mulheres que realmente gestam, que muitas vezes eu acho que também acaba que os conservadores, eles acabam esquecendo dessas peculiaridades, né? Principalmente dessas bolhas que querem romantizar a maternidade, sendo que, na verdade, o parto, por exemplo, é sangue, xixi, fezes, muita, muita dor. Não é nada poético, bonitinho e lindo, como muitas vezes acaba sendo propagandeado. E eu tenho respeito profundo pela maternidade, por esse sacrifício, justamente por conta de todas essas dificuldades. Eu considero, assim, talvez o maior sacrifício que um ser humano pode fazer. Então, Eu acho impressionante. Mas eu não tinha dimensão do quanto isso dava trabalho. E aí, quando eu tive o primeiro filho, meu Deus, sério, a minha primeira filha foi super difícil. O pessoal ficou todo doido lá em casa, quase. Porque realmente eu fiquei muito deprimida, emagreci muito rápido. Realmente não fez bem pra minha cabeça. E eu pensei, eu nunca mais quero passar por isso, né, na época. Mas assim, eu sabia que também isso era efeito dos hormônios. Logo que a minha filha cresceu um pouquinho, eu já comecei a... Meu Deus, eu quero ter mais um filho. Hoje eu tenho 2. Meu Deus. E elas não param, no momento nenhum. Quando tá em casa, é uma gritaria. Os meus amigos que vivem lá em casa sabem, meu Deus, a Catarina mesmo, ela é um furacão. O temperamento dela é temperamento furacão. E elas são muito bagunceiras, elas tomam todo o meu tempo. E eu constantemente sento na mesa com a minha família e digo, eu gostaria de ter mais filhos, gostaria de ter 4 filhos, eu gostaria de ter 5 filhos. Mas, meu Deus, você trabalha demais. Mas não importa, é uma coisa que, assim, eu já passei em concurso, eu já ganhei eleição, eu já publiquei livro, já fui autora meu livro já bateu todas as coisas legais que eu já fiz na minha vida, já entrei pra história com a votação mais maravilhosa do mundo. O dia que abriu a urna, que eu tinha esses 200 mil votos, assim, foi uma festa, o gabinete... Foi um dos dias mais felizes da minha vida, mas nenhum deles se compara à satisfação do dia que você vai pra maternidade sentindo muita dor, quase morrendo, gritando, esperneando, e o bebê sai dentro de você. É uma coisa... Uau. Sério, não se compara. Não se compara. E olha que dá trabalho, viu? Eu nunca quis ser mãe. Esse é algo muito antigo da minha personalidade, assim. Inclusive, alguns dizem que é lavagem cerebral feminista e tal, mas, eu tinha 9, 10 anos, eu nunca tinha ouvido falar de feminismo. Eu tenho 33 atualmente. E eu nunca quis ser mãe, eu tava ficando um pouco mais velha, já queria ser estéril e tal. Eu também nunca fui muito afeita às crianças no geral. Mas, por causa da minha viagem com ayahuasca e cogumelos, e porque há algum tempo eu comecei... As drogas que levam a boas conclusões. Então, eu comecei a ter uma perspectiva um pouco mais afeita em relação ao dever, ao sacrifício. Eu comecei a ter vontade de ter filhos, não pelo prazer exatamente, mas por uma questão de dever, mas sabe? Vai ser prazeroso, você vai ver. De passar um legado adiante, um legado genético, um legado intelectual, um legado de cultura, de valores, de convenções, etc. E eu vou te contar, vou fazer um resumo. A vez que eu tomei ayahuasca, eu tive Gente, detalhes demais. Eu tive uma visualização, assim, do meu lado esquerdo, que era um culto ancestral xamânico, em que eu vi muitas pessoas, muitas pessoas enfileiradas. E elas foram se juntando uma a uma, e elas se juntaram em mim. E eu pensei, meu Deus, eu sou Avatar. Aquele momento, eu me senti, assim, profundamente conectada com a linhagem ancestral da humanidade. E a partir daquele momento, eu pensei, cara, eu não posso terminar com isso. Você considera uma pessoa egoísta? Ou, assim... Cara, eu acho que não. Eu não me considero egoísta, muito pelo contrário. Eu costumo fazer inúmeros sacrifícios, coisas que me desgastam emocionalmente, que me causam humilhação, degradação, exclusão, ostracismo. Mas
eu penso que tem algumas coisas que me proporcionam gratificação. Eu não busco felicidade. Eu sempre digo... Eu já vi você falando isso É. e achei muito legal. E por que que Eu tô te não busco perguntando isso? felicidade. Porque eu, diferente de você, me considero uma pessoa muito egoísta. Eu acho que os meus amigos me consideram mais ainda, coitados. Uhum. Me considero uma pessoa egoísta e mimada. Tipo assim, qualquer coisa que acontece que eu Ah. não gosto, eu fico... Eu sou chamada de revoltada. mimada, eventualmente. Então, e sabe o que eu acho? Assim, o filho é o seguinte, não que eu tenha melhorado muito, porque eu continuo uma pessoa não muito impossível. boa. É impossível Mas, não assim, melhorar. Então, mas é que tá. É impossível não melhorar. Nem que você evite de todas as formas. E não queira. Você acaba melhorando por osmose, por necessidade. Então, eu acho que. Eu já ouvi você falando que a vida. Nós não estamos na vida para ser felizes. Concordo perfeitamente com isso. Nós estamos na vida para ser úteis. E, tipo, não existe uma coisa mais útil que você possa fazer pela humanidade do que ter filhos e criá-los bem. Criá-los Cara, bem. dia após dia, Você vai ser Eu já obrigada a falei- engravidar. Eu já falei isso pra ela. E Nós aí estamos ela falou, lidando muito não, bem, mas Não, eu eu não posso te ajudar eu com vou isso. congelar meus óvulos e vou Você tá gestar velha pra isso, em já te falei. útero artificial. Vai Tá ser em passando útero o tempo, artificial. Eu sei, vai ter que ser em útero artificial, porque eu não quero gestar, gente. Não é pra mim isso. Ô, sabe qual Não que é é a pra parte mim. que eu gosto mais da gravidez? Não é pra mim Eu isso. sempre falo pros meus amigos, a parte que eu mais gosto é a gravidez. E aí eu vou É a gestar. coisa mais E aí, legal. assim, ó, vão ser gestados em útero artificial, em uma fazenda, e não vai ser eu que vou criar. Desculpa. Meu Deus. Não, você vai querer que Você- esse é, ano mas não tá- é muito fofinho. Eu não vou cuidar. Não, olha, é tão maravilhoso hoje, você pode ter muita rede de... Você não tem pais muito legais, eles com certeza vão te ajudar. Nossa, os meus pais adorariam, só que eu ia deixar eles sendo criados por eles lá, entendeu? Mas é melhor do que não tê-los. É melhor do que não tê-los. Não, sério, é porque assim, eu tô te fazendo uma pregação aqui, porque você tem 33 anos e o nosso tempo, ele acaba. Né? Um homem pode aos 50 anos decidir ter um filho. Meu pai, quando eu nasci, tinha 40. E é uma coisa que você não pode fazer depois. Ficar famosa, ficar rica, abrir uma empresa. Tudo isso, sair candidato, tudo isso nós podemos fazer depois. Isso nós não podemos fazer depois. Então, eu acho muito valioso mesmo. Tá, então eu vou deixar na primeira infância com os avós. E aí Quem depois sabe? eu cuido Quem deles. sabe você gosta, essa muda de opinião. Mas duvido, mas tudo bem. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.